que porra é essa do Cruzeiro ontem, cara? Que marmota é aquela que aconteceu ontem? Porque é o seguinte, nós não estamos falando de um time em formação, não. Exato. Nós não estamos falando de um time que tem um treinador que acabou de chegar e que fez mudanças drásticas a ponto de você apontar e dizer, pô, peraí, mas é que ele tá tentando o quê? Outra coisa, antes do jogo, falamos aqui que a pressão... gente, peraí, tá? Deixa eu só terminar o raciocínio antes de falar, pô, mas já tá fritando. Não tô fritando, não. Calma que eu vou chegar lá. Nós falamos antes dos jogos contra Atlético e Botafogo, nós falamos aqui e lá na TV. O Tite sofrerá uma pressão grande, e isso é natural, porque ele tá pegando uma carga de um trabalho muito bem feito do Léo Jardim, que conquistou treinador, que conquistou dono do clube, conquistou torcedor, conquistou todos os funcionários do clube, conquistou todo o grupo, todo mundo corria pelo cara, então, e o cara resolveu ir embora. Então, se ele resolveu ir embora, não dá pra apontar o dedo pra direção e dizer, bom, a direção não soube manejar isso aí e mandou ele... Não, ele que quis sair. Aí, vamos lá, chega o Tite, a gente já esperava pressão pra cima do Tite. Aí o Tite começa o trabalho, o time não começa a render, mas pior, é postura de jogador em campo. Não dá, cara. O Fabrício Bruno tá de sacanagem de pisar fofo em dividida. O Jonathan Jesus parece que a cabeça dele tá na Rússia. Irreconhecíveis. Cara, irreconhecíveis. O Matheus Pereira ontem em campo, perdido, cara, sem saber o que fazer. E o Cruzeiro ainda seguindo altamente dependente, e o Caio Jorge chega lá e brocar, né? Sem falar a desatenção. A palmolice desse time em campo ontem, já um negócio inacreditável. A vergonha, o vexame que o Cruzeiro deu e a humilhação que sofreu, gente. E o mental primeira derretido. Rodada, é isso aí. O mental derretido depois do primeiro gol. Depois do primeiro gol. Isso não pode acontecer. Ô, gente, não acontecia. Eu cheguei aqui hoje e confundi, acho que foi o Dani, não sei se foi o Guilherme que me disseram, não, esse foi o primeiro gol. O primeiro gol foi da cobrança de lateral. 5 jogadores do Cruzeiro na marcação de um jogador do Botafogo que estão fazendo fila. O Danilo cabecear na marca penal, escolher canto pra cabecear, e todo mundo olhando o Botafogo tramar. Que é isso, gente? Vocês estão de brincadeira. Sinceramente. E gostaria de ouvi-los. Um ponto importante, que você falou aí a respeito de fritura, e a gente tá aqui para fazer fritura, né? Quando a gente fala a respeito do trabalho do Tite. É um trabalho inicial, pelas redes sociais eu tenho visto muitos torcedores do Cruzeiro, uma parte da torcida do Cruzeiro, muito contrariada com essa situação, e eu compreendo a revolta dos torcedores. Porque quando a gente pega para fazer um paralelo, sobre o trabalho inicial do Jardim e o trabalho inicial do Tite, a gente tem que pensar da seguinte forma. O Leonardo Jardim, ele pega um time destruído, uma terra arrasada. Posso usar terra arrasada, Valor? Totalmente. Pro trabalho do eu diria que Fernando até uma terra Diniz. infértil. Um trabalho assim, inexistente, deixado pelo Fernando Diniz. E aí ele tem que recomeçar um trabalho, ele tem que construir tudo que ele construiu com o Cruzeiro. O Tite, ele pega um trabalho, uma casa pronta. Vamos pensar em questão de alicerce, de construção. Ele pega uma casa onde que ele tem que simplesmente fazer uma manutenção, ter um cuidado com essa casa. E nesse primeiro momento é de se assustar o que a gente tem visto do Cruzeiro. Vamos pegar só como exemplo o técnico do Botafogo. Vamos pegar o técnico do Botafogo. O Botafogo está passando por uma crise institucional, com as situações que eles têm vivido lá externamente, né, de forma externa dentro do clube, fora das 4 linhas, quando eu digo isso. E o Martin Anselmi conseguiu dar a esse time uma cara diferente daquela que a gente estava vendo com o filho do Ancelotti, o Ancelottizinho. E é apenas o 3º jogo dele com o time titular. É apenas o 3º jogo dele. E a gente olhar para... Aí eu fico pensando, eu devo elogiar mais o Botafogo ou criticar mais o Cruzeiro? Criticar mais o Cruzeiro. Então, mas o que a gente viu ontem do Botafogo, eu posso elogiar. Se essa mesa redonda aqui, se esse bate-papo nosso fosse no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que as pessoas lá estão elogiando o curto tempo do Martin Anselmi, que ele tem conseguido dar uma cara para essa equipe do Botafogo. Mas quando eu falo isso, eu tô puxando a orelha também do treinador do Cruzeiro. Porque
o que a gente viu na temporada passada não tem nenhum rabisco do que é feito hoje. Então é preocupante e é muito preocupante esse momento do Cruzeiro, Valuzão. É isso, Elton. Bom dia para você, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia a quem nos ouve. O Cruzeiro, para falar do jogo de uma maneira geral, ontem no primeiro tempo foi um primeiro tempo... Eu não vou falar que foi um bom primeiro tempo não, tá? Mas o primeiro tempo dá para você falar minimamente que existia um time dentro de campo. Existia um time dentro de campo. O Cruzeiro tem um gol, para mim, bem anulado, do Caio Jorge aos 21. O Cruzeiro sofrendo muito com bolas levantadas na sua área. Detalhe, né? O Tite começou com uma escalação que eu gostei da escalação que ele começou o jogo, das duas alterações que ele faria. Eu tinha falado aqui durante a semana que eu faria 3, né? Ficou faltando para mim o Arroio do lado. Não tiramos o Christian, não? Tiramos o Wanderson, não? Na escalação porque nossa. Cada um fez uma coisa e eu fiquei com o Valu no Fagner. Eu coloquei o Christian do lado do Romero, coloquei o Fagner, o Gerson e o Arroio. Né? Ele manteve o Lucas Silva. Você tirou o Lucas, né? Ontem na sua escalação. Tirei o Lucas Silva e coloquei o Arroio. Enfim, depois o Cruzeiro ali aos 40 minutos da primeira etapa, 41, o Wanderson perde perde assim, né? É uma oportunidade num cruzamento bom do Gerson de 3 dedos. Aliás, o Wanderson entrou e saiu do campo sem saber o que ele estava fazendo ontem à noite no Newton Santos. E aos 43 o Caio Jorge perde uma grande oportunidade também. Bom, o segundo tempo foi o que aconteceu na Arena a partir dos 11 no Clássico. Só que ontem o destino não foi tão agradável com o Cruzeiro e o Botafogo conseguiu converter. A gente falou, mais letal. Eu falei aqui até inclusive, não vou esquecer, os 20 minutos do Cruzeiro no Clássico, dos 22 aos 42, né? O Cruzeiro poderia ter tomado os 4 gols que tomou ontem, só que ontem tomou, porque o Botafogo realmente foi bem mais letal. E é um time que não tem nada. A gente olha para o campo e de fato tá tudo resetado neste momento. Não sei ainda em que pé o Tite, a comissão técnica vão conseguir resgatar algo do que foi criado. É uma derrota humilhante. O Cruzeiro deu um vexame, é uma derrota vergonhosa, a maior derrota, né, desta primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não perdia por 4 gols de diferença desde 3 de novembro de 2012, quando foi goleado pelo Santos de Neymar, aquele jogo do Independência, o jogo das Palmas. Para mim seria muito simples colocar toda a responsabilidade no técnico Tite. Eu não vou fazer isso porque eu acho que é olhar o futebol de uma maneira muito simplista. Das coisas que eu posso apontar do Tite, ele já admitiu ter errado o planejamento com relação ao início, né, que deveria ter utilizado mais os jogadores pela questão do ritmo. O Tite continua insistindo com a saída com 2 zagueiros e um lateral. O Cruzeiro, para mim, não vai virar dessa forma por conta da característica dos zagueiros. Muitos dos passes errados do Fabrício Bruno é porque o Fabrício Bruno tem várias valências, mas a saída de bola não é uma delas. Se ele tivesse essa capacidade, ele não teria ido para o banco no Flamengo, para o Léo Pereira e para o Léo Ortiz. O Tite continua insistindo, aí é uma coisa que está na conta dele, com essa saída 2 zagueiros e um lateral. O Cruzeiro é um time que estava muito condicionado a sair com um volante entre os zagueiros. Eu acho que não seria feio para o Tite, quem sabe, repensar esse tipo de saída. A gente viu ontem no primeiro tempo, quando teve algo parecido com o time, né? A dificuldade que o Cruzeiro tem de fazer essa transição. E era um dos pontos fortes que essa equipe conservava. Isso não existe mais. A pressão do Cruzeiro é muito mal feita. Os jogadores correm para frente. Você correr para frente é diferente de você fazer uma pressão coordenada. E isso acaba gerando espaço entre Matheus Pereira, Caio Jorge, Christian e Wanderson. Ontem Gerson e Wanderson. Fica um espaço muito grande para Lucas Silva, Lucas Romero, Kaique, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e ontem Fagner. A gente passou a ver um Cruzeiro correndo atrás e correndo muito para trás, longas distâncias solitárias, como no segundo gol. Segundo gol inacreditável, como uma comissão técnica permite um time que tem 3 substituições para fazer, com um jogador a menos, bater o escanteio daquela forma. E aí, eu já falei aqui de algumas situações do Tite que eu enxergo, HG. Ontem para mim faltou mais convicção para colocar o Christian na vaga do Lucas Silva, porque ele substituiu o Lucas Silva novamente antes da metade do primeiro tempo. E me parece um Tite que
já vai tirando camadas desse elenco, tá? Ele falou de, vamos ver a personalidade do elenco para reagir. Ele começou com William e Christian no banco. Me parece que aquele discurso do Tite de maior respeito, ele não estou falando que ele está desrespeitando o elenco, mas sabe, aquelas camadas, me parece que o Tite está bem propenso a deixar isso de lado. Os jogadores não estão dando nenhum tipo de resposta, aí é a parte que eu coloco também. Os jogadores são, aliás, no dia de ontem, HG, eu coloco até o departamento de futebol, a diretoria do Cruzeiro como um todo, porque eu não estou falando que foi isso. Para mim, é inadmissível um jogador entrar em campo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro com a situação que o Kaique entrou ontem, tá? Ele não foi o principal alvo da derrota, mas eu tô falando o seguinte, o Cruzeiro hoje, alguém precisa de falar dentro do Cruzeiro para o torcedor, porque ontem apenas o Tite falou, o Pedro Júnior estava no Nilton Santos, o Spindel também estava por lá. Vejamos se a venda do Kaique será concretizada hoje. Reunião acontece, inclusive, agora Sim. pela manhã ou à tarde, Guilherme? Não sabemos se agora pela manhã ou à tarde, do pai do Kaique com o Cruzeiro e tal. Possivelmente já para uma decisão decisão finalizar, final. o Cruzeiro, ele demonstra que não é um elenco. Este elenco não é vencedor no Cruzeiro. Tem jogadores que já venceram pelo próprio Cruzeiro, como o Lucas Silva e o Lucas Romero. Tem o Cássio que venceu no Corinthians. Tem o Fagner que venceu no Corinthians e o Gerson que venceu no Flamengo e o Fabrício Bruno. Mas aqui no Cruzeiro não é um elenco vencedor. Um elenco vencedor, HG, ele também fala ao seu torcedor, depois de duras derrotas, depois de derrotas vergonhosas, vexatórias e humilhantes como a de ontem. Ninguém falou na zona mista. Então, até nesse aspecto, esses jogadores mostram que ainda não estão prontos para serem vencedores no Cruzeiro. É engraçado a gente vir aqui, né? Tão pouco tempo depois que termina o Campeonato Brasileiro e o mesmo time do Cruzeiro praticamente estava em campo ontem, né? Exceção do Gerson que entrou. E a gente vê um futebol tão diferente, né? Ninguém fala que era o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que em vários momentos encantou o torcedor e criou até uma expectativa que o time poderia chegar até o título brasileiro, né? Como pode haver uma mudança? E aí, quando o Tite foi anunciado, há umas 2 semanas para trás, lá nos Donos da Bola, eu comentei. Meu único medo é o Tite poder estragar esse time do Cruzeiro com algumas concepções que ele tem. Mas todo mundo foi unânime em dizer que ele daria prosseguimento. Mas você acha que o culpado é o Tite? Calma, vou chegar lá. Aí todo mundo falou que ele daria prosseguimento ao estilo do Jardim, que seria uma transição até tranquila pela maneira com que ele pensa. Cara, não foi nada do Jardim ontem. O time do Cruzeiro é totalmente diferente do que é o Jardim. Não só ontem. Eu acho que nesses jogos até agora, nada que a gente viu... Cara, ele conseguiu fazer com que o Fabrício Bruno Cara, o primeiro tempo contra o Atlético não foi ruim, não. Não quer dizer... Mas eu não tô falando de ser ruim. Eu tô falando de ser como era o time do Jardim, que ele tinha muito mais controle de bola, ele era um time que tinha muito mais imposição em campo. Cara, o Fabrício Bruno, que tá disputando uma vaga pra Copa do Mundo. Muito mal. Muito mal. Mas pior batida dele com a camisa do Cruzeiro. Como o cara pode ficar tão mal assim de um dia pro outro? Eu acho que... Aí a gente fala naquele negócio do percentual do treinador, né? Cara, ele não tá conseguindo tirar agora o que esses jogadores podem entregar, mas eles já mostraram o que eles podem entregar. Aí entra a coisa, mas aí eles teriam que jogar automático, não? Porque eles mostraram isso tudo ano passado. Não, mas é porque aí eles estão tentando fazer algo que o Tite tá pedindo, que talvez não seja algo que eles que seja o melhor que eles podem fazer. Então o treinador é mais de 30%? Eu acho que hoje, por exemplo, falou bem, eu acho que os jogadores têm um percentual, tem na hora que você vira e fala assim, erram passes fáceis, uma displicência, uma falta de entrega em alguns momentos, dá carrinho. O primeiro gol, você tem que jogar esse cara na lateral na hora que ele passa no meio de 5. Alguém tem que chegar se jogando ele na lateral. Mata então, isso é problema dos jogadores. Agora, na hora que você vê... Postura é problema do jogador. Agora na hora que você vê o time foi o que faltou ontem. Não encaixar, sendo que ele já tinha um encaixe, pra mim é o treinador. Porque esse time já tava no automático, entendeu? Era no automático. Peraí. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Vamos lá. Eu tô achando que vocês estão tratando o 4-0 com muita naturalidade. Desde 2012. Sinal da alerta, desde 2012. Alerta, mas... Desde 2012 que o Cruzeiro não sofria 4 gols. E vocês estão aqui rebolando no estúdio que nem o Cruzeiro rebolou em campo ontem. Peraí, gente. Os caras... Peraí, o Valu já falou vergonha, vexame, já foi usado todas as palavras. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Vamos lá. Os caras querem o quê? Os caras querem salário em dia. Toma.
Os caras querem estrutura? Toma. Os caras querem investimento? Toma. Os caras querem a melhor equipe médica, que foi inclusive destaque ano... Toma. Que é um aspecto de fisiologia de ponta. Hoje a estrutura do Cruzeiro, quem conhece é que me disse. Eu não conheço, nunca fui no Palmeiras. Diz que é melhor que a do Palmeiras. Você quer um investimento que foi feito? Você quer tudo entregar? Você quer a manutenção do Caio Jorge? O não pro Flamengo, os nãos pro Flamengo? Toma. Você quer a renovação com o Matheus Pereira e o aumento de salário? Toma. Você quer tudo que pôde ser feito, foi feito. Aí o time entra em campo rebolando. HG, eu só não vou me exaltar sacanagem. No tom de voz, porque não tem necessidade. Eu usei humilhação, vexame e vergonha. Mas eu cobrei. Aí parece que vocês não estão nem aí. Eu cobrei. Parece que foi natural tomar 4. Eu cobrei jogadores, técnico Tite, toda a diretoria de futebol do Cruzeiro, do Pedro Lourenço ao Spindel. Não sei mais o que você quer, assim, que seja de... Deixa eu perguntar Cruzeiro uma coisa. está em crise. Até o Bruno Spindel teve culpa ontem nos 4-0? Óbvio que tem. Para com isso, Valor. Óbvio que tem. Ele não pode deixar um jogador com isso. Ele não pode deixar um jogador que tá na situação do Kaique. O Cruzeiro não pode entrar em campo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro com um jogador na situação que entrou o Kaique. Isso é minha opinião. A sua opinião eu respeito. Agora deixa eu fazer essa é a minha opinião. Valor, deixa eu te fazer uma pergunta. O Cruzeiro está em crise, HG. Hoje é Peraí. Você brigou comigo anteontem. Você brigou comigo anteontem. Deixa eu te explicar. Ontem teve um jogo 4-0. Mas eu quero dizer o seguinte, Valor. Mas mudou assim de um dia pro outro. Já tava estreia no Campeonato Brasileiro. Tá bom. Você podia achar que tava em crise. Então se fosse 2-0 só ontem, não ia ser crise. Ô, Breno. Você acha isso? Quem gosta de brincar aqui, não, ninguém tá brincando, palhaço já é você. Eu faço jornalismo sério. Não é isso, não. Aí você tá ensinando. Peraí, pessoal. Eu tô falando de jornalismo sério. Não precisa de gritar, não. Peraí, Abaixa o seu tom pra falar comigo. Abaixa o seu tom pra falar comigo. Abaixa o seu tom pra falar comigo. Tá bom? Você abaixa o seu tom pra falar comigo. Abaixa o seu tom pra falar comigo. Tá bom? Sem ataque pessoal. Sem ataque pessoal. Tem ordem nesse negócio aqui. Vocês estão pensando que isso aqui é o quê? Não. A minha opinião é jornalismo. Quer dizer que eu tenho opinião contrária, nós estamos tratando aqui de futebol. Tem que ter ordem nesse negócio aqui. Sem essa de ataque pessoal. Nós estamos falando de futebol. Então vocês mirem no futebol. O Gerson ou não? Ô Lauro, vamos trazer pelo menos boas notícias para o Cruzeirense, né? O Gerson não preocupa, o Jonathan Jesus também não preocupa, tá? Eu apurei com o pessoal do Cruzeiro aqui, só cãibras, nada de lesão, inclusive estão à disposição, claro, se o Tite quiser, para o jogo de domingo. Passando também, Lauro, em relação à agenda do Cruzeiro, como eu disse no primeiro bloco, o Cruzeiro treina hoje às 4 horas da tarde, um regenerativo para quem jogou mais de 45 minutos ontem. Quem não jogou ou entrou em campo pouco tempo, atividade no campo. O Cruzeiro vive a expectativa do retorno também do zagueiro Lucas Vidalba, ele está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, inclusive até de estar nessa atividade com bola hoje aqui na Toca da Raposa. O Cruzeiro que ainda tem amanhã, aí sim, a atividade toda com o grupo, né, à disposição para essa partida contra o Betim. Tanto o Cruzeiro quanto o técnico Tite, os jogadores de um modo geral, precisam dar resposta. São 3 derrotas consecutivas, 4 em 6 partidas, então um começo de ano terrível para o Cruzeirense, né? Valeu, Vitor. Obrigado. Daqui a pouquinho você volta aqui na telinha do Alterosa Esporte com mais informações do Cruzeiro. E esse menino trabalha, viu? Porque o Vitor tá aí hoje na Toca da Raposa e ele vai sumir da tela, porque ele vai aparecer agora na sua telinha do Alterosa Esporte, sabe onde? Lá na Arena Vera Cruz, trazendo detalhes sobre o local da partida entre Cruzeiro e Betim no fim de semana. Meus amigos do Alterosa Esporte, eu e o Josué, o gerente de futebol do Betim, estamos chegando aqui na arena, palco do jogo entre Betim e Cruzeiro no domingo pelo Campeonato Mineiro. Já tá ficando tudo no jeito aqui já, Josué? Como é que é? Conta pra gente. Obrigado. Os últimos preparativos, agradecer vocês pela presença. Em relação ao gramado, visualmente tá um tapete, né? E tende a melhorar ainda mais, né? Fizemos agora a última parte de tratamento, né? A parte de adubo, a parte de corte. E esperamos aí que no domingo esse campo esteja perfeito para receber essa grande partida aí. Quero mostrar pra galera também, porque muito se falou em relação a essa história da Federação Mineira de Futebol, que em um primeiro momento tinha vetado as 2 torcidas por questões de segurança. Primeiramente, né, a dúvida era justamente por ser o primeiro evento aqui,
Então é óbvio que todo primeiro evento ele gera as incertezas que são comuns, né? A partir daí, em conversa com a polícia, nós disponibilizamos o nosso quantitativo de segurança, o dobro do que nós já vimos habitualmente sendo feito, e a polícia garantiu que nós vamos fazer aqui um evento pensando na capacidade de 20 mil espectadores. O estádio ele comporta 5 mil. Então o quantitativo de policiamento, a forma que eles vão lidar é como se fosse um jogo para 20 mil pessoas. Bom, nós temos que pensar e partir para uma primeira venda de um jogo como esse. Aqui, fatalmente, fica o nosso maior patrimônio. Então, nós temos cuidado com muito carinho, tanto na arquibancada quanto nos camarotes, para poder recebê-los bem. E queremos recebê-los bem, com conforto e com segurança. Tivemos, sim, proposta de Brasília, do Espírito Santo, de outras cidades do nosso próprio estado, né? Os próprios estádios grandes daqui tinham a possibilidade de se fazer lá, né? Mas nós batemos o pé e o nosso presidente, Frederico Pacheco, fez todos os esforços possíveis e impossíveis, junto com a prefeitura e junto com o policiamento, para que esse jogo fosse feito aqui. A gente está entrando agora onde vai ficar o torcedor do Cruzeiro. São 375 ingressos ou 370? 375, que é o proporcional dos 10% da carga total que nós vamos disponibilizar para venda. Claro que a nossa expectativa e a nossa ideia é receber bem também o torcedor do Cruzeiro, né, que vai vir, que vai torcer para o seu time, né, que haja paz, que haja segurança, né, que haja essa divisão de que nós não somos inimigos, né, nós somos rivais dentro de campo, mas aqui fora. A ideia é compartilhar esse momento, que eles possam desfrutar também, né. Então a torcida do Cruzeiro vai estar aqui, vai estar bem assistida também. Toda a segurança que tem na nossa torcida vai ter para a torcida do Cruzeiro também. Então aqui o nosso maior presente depois da torcida é a nossa camisa, né? E aí espero que ela seja exibida aí no programa, para que Minas possa conhecer as nossas cores, a nossa camisa, e para que o Brasil também saiba do nosso nome, da nossa cidade aí. Ó, a camisa chegou aqui, muito bonita, tá? A bancada agradece. E assim, eu vou torcer pra vocês ganharem do Cruzeiro, porque o América vai fazer o papel deles, vocês estão no mesmo grupo do América, mas vai dar tudo certo, pode ganhar do Cruzeiro, tô com vocês. E Betim. Parabéns ao dirigente, né, do Betim aí, que tá mostrando toda a organização, estrutura. Não acho que o Betim fez errado em receber o jogo lá, né, e acho que eles realmente demonstram o interesse de uma total organização, sem dúvida nenhuma, que seja um ótimo jogo. Betim tá de parabéns, um projeto muito sério, muito bacana. E Betim em breve ganha mais um estádio. A gente viu o Valdir Virgão e Diogo Medeiros visitando o lote lá onde está sendo construído o estádio do Cruzeiro. Gente, o estádio do Cruzeiro a gente sabe que é o Mineirão por uso campeão. Eu desafio o Fael. Seguinte, mostra pra mim quais são os títulos que você tem mais que o Cruzeiro dentro do Mineirão, ou até mesmo vitórias, irmão. E aquele lote lá que o Valdir Virgão e o Diogo visitaram lá onde vai ser construído o estádio? Que inclusive o Ronaldo nem sequer começou a conversar em relação a isso. Aí você conversa com os dois lá, porque eu particularmente não fui lá. O Cruzeiro fez tanta festa que ia levantar o estádio. Eu adoro lá. O Fael e adoro o atleticano porque eles vivem à sombra do que o Cruzeiro faz. O Cruzeiro fez, o atleticano automaticamente quer responder. Saiu da Contorno, ninguém sabe o que é Atlético Mineiro. Muito obrigado. O estádio é fora da Contorno. Ó, o Betim, substituição no telão do Alterosa Esporte, porque o Dano traz agora a provável escalação do Cruzeiro. Só respondeu o Fael aqui, vá catar coquinho, rapaz. Gente, seguinte, não tem esse discurso, Tite, tá? Se você ganhar do Betim, com o máximo respeito ao Betim, de que foi um pequeno tropeço contra o Atlético, foi um percalço contra o Botafogo, porque, com todo respeito ao Betim, a sua obrigação é ganhar do Betim, e por isso eu escalei o time principal do Cruzeiro. Vamos de Cássio, Fabrício Bruno, Jonatas Jesus, vamos de William, coloquei o William aqui na lateral direita também, porque o Fagner não consegue dar essa profundidade aqui, em compensação o Fabrício Bruno fica sobrecarregado, porque toda hora ele tem que fazer a cobertura das costas do William aqui, Lucas Romero, Kaique, Gerson ou Lucas Silva, mas eu vou encaixar o Gerson aqui e dar um descanso pro Lucas Silva nesse momento, para quem sabe, de repente, o Tite enfiar na cabeça dele que o Gerson, nessa função aqui, ele pode trabalhar, mas trabalhar também com o Lucas Silva. Nessa condição, trabalhando com o Lucas Silva, o Christian não iria para o jogo, encaixaria o Matheus Pereira nesse meio campo, aprende a jogar com o Gerson e com o Matheus Pereira junto, seu Adenor. Aprende. Vamos de Arroio, é quem eu escalo, e talvez o Wanderson possa entrar. Matheus Pereira, Caio Jorge no ataque para o Cruzeiro conseguir uma vitória sobre o Betim, que ainda não é resposta mediante aos dois resultados que o senhor conseguiu. Viu, seu Adenor? Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço!